Então é isso, bom estar com vocês. Quinta-feira, dia de estudo, e é muito legal poder trocar e poder dividir. Hoje, a semana passada a gente falou de Virgem, e eu achei muito legal. Depois até vi o comecinho da aula, assisti, falei, nossa, que legal. E aí essa semana a gente vai falar de... Ah, Fernanda é a primeira vez mesmo, né? Que legal, Fernanda, seja bem-vinda. Qual que é seu signo e o ascendente? Eu não esqueço mais. A Sônia também é a primeira vez? Depois vocês me falam. E aí, a semana passada, a gente falou do signo de Virgem, e aí eu fui estudar o signo de Virgem, aí eu anotei algumas coisas, né, no sentido da qualidade e tal, essas coisas. Eu achei legal, eu falei assim, ah, tá, então vou usar isso aí agora, pronto. Aí toda vez eu vou estudar um pouco, que é bom que eu relembre e tal, e vai fixando, e é bom dividir também. Aí a gente vai aprendendo. Aí eu tava lendo, escutando, na verdade, o livro que é A Jornada de Hércules, né? As 12 Jornadas de Hércules e tal. E aí o mito de Hércules, onde ele passa por todo o zodíaco, né? Então ele é meio Deus, e aí ele tem uma missão assim de aperfeiçoar, de transcender, e ele vai passando por Áries, vai passando por Touro, vai passando por Gêmeos e tal. E Os aí cada um trabalhos de desses Hércules. os trabalhos de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. E aí ele vai aperfeiçoando com cada arquétipo, né? E aí vai trazendo essa analogia da nossa possibilidade de aperfeiçoar mesmo, né? Com todos os signos, né? A gente tem mais próximos, outros a gente tem mais longe. Mas é sobre isso, assim, todos nos ensinam. E aí conseguir ter essa consciência, esse autocuidado é legal. E aí a gente aprendeu com o signo de Virgem. Então hoje a gente vai falar de Libra. E aí eu vou passar aqui, ó. Libra, né? Aí o símbolo de Libra é a balança, né, representando o equilíbrio. O período do signo de Libra é de 23 de setembro a 22 de outubro. A tônica do signo de Libra é a diplomacia. E aí, se a gente pensar numa palavra, numa frase-chave, é eu equilíbrio. Eu consigo equilibrar. E uma palavra-chave para Libra, harmonia. Harmonia acho que é uma boa palavra. Nesse sentido mais psicológico, a gente pode pensar no pensamento, assim, a busca pela razão e a busca pelo equilíbrio e a busca por justiça. Então, esse é o norte da psique, né? É o que a pessoa está sempre olhando, assim, o que é justo, o que é certo, né? O que é equilíbrio e tal, tem esse olhar. E aí, no sentido de classificação ou manifestação de qualidade primitiva, a gente pode pensar que é um signo quente e úmido. Então, a astrologia tem essas questões também, né? Das qualidades primitivas. Então, signo quente e úmido, né? Por essa coisa da adaptabilidade. Elemento água. Não, elemento é o elemento ar. É, o ritmo é o ritmo cardinal, né? E é um signo masculino, né? No sentido da atividade, do movimento, essa busca, né? Por movimento, signo masculino. O, o regente é o planeta Vênus, né? A Vênus que fala do afeto, do amor e da troca, todas essas questões. Por isso também essa questão de ser quente e úmido, né? E a Vênus tem até uns astrólogos que são mais radicais que não consideram a Vênus como regente de Libra, porque diz que ela se aproxima mais do signo de Touro. Mas tem um lance com a Vênus, nesse sentido de regência, que ela tem uma regência mais voltada para a questão sensorial, que é do signo de Touro, e aí tem os que relacionam com ela sendo vespertina, né? Porque tem um período que ela nasce antes do Sol e tem um período que ela nasce depois do Sol. Então, relacionam ela com ela sendo vespertina, onde ela busca os prazeres sensoriais da carne, da matéria, e toda essa questão, e é uma beleza mais rústica, mais palpável. E com o signo de Libra, ela está mais pautada no equilíbrio e no relacionar-se em si na troca. É uma beleza mais requintada, é mais sutil, é mais simples, né? Então, mais a regência é a Vênus, pelos estudos, né? E é,
Características positivas do signo de Libra: cooperativo, persuasivo, amistoso, amante da paz, refinado, imparcial, artístico, diplomata e, e sensível. Sensível às relações também. Características negativas: inconstante, apático, intrigante, rabugento. Eu fiquei indeciso se ia colocar rabugento, mas depois, se precisar, eu explico. Indeciso, desanima com facilidade, fútil, dependente, necessidade de admiração, e necessidade de admiração. Características positivas e negativas. E aí, os signos também, para quem está chegando e não está familiarizado, tem essa analogia também com partes do corpo, né? De funcionamento. O signo de, de Libra, ele tem aí essa coisa dos rins, do útero, do ovário, da pele, do aparelho circulatório, da região lombar e da vesícula. E aí, parte da casa, né? Que Libra, pensar numa analogia, é a parte dos enfeites, né? Os ornamentos, toda essa questão assim de, acho que a casa inteira, mas no sentido assim da harmonia da casa, um quadro, uma flor, essas coisas que são mais voltadas para embelezar, né? A gente pode pensar nessa questão de Libra. E depois, cor relacionada a Libra: azul, azul claro, rosa, metal, cobre. A pedra relacionada a Libra é a Zafira. Zafira, bonita pedra. E se a gente for pensar nessa questão vocacional, atividades que se relacionam, não diretamente, mas juristas, pacifistas, artistas, diplomatas, relações públicas, ou algo relacionado a casamento e contratos, né? Por essa questão da equidade, né? Da busca pela justiça e da busca pela harmonia. Enfim, então essas são as características bases do signo de Libra que a gente vai falar hoje aí. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma, alguma coisa contra os positivos e os negativos, que são sempre polêmicos? Oi, Mônica. Oi, povo, que chegou depois. A Miriam abriu o microfone? Não. Eu, Aida, Aida, pode falar. é que eu sou Libra. Ai, gente. Retiro tudo que eu disse. Pode Um do falar. 10, um do 10. Mas eu queria começar pelo princípio, of course. Um, a minha filha é do dia 23 de setembro, mas eu verifico que a maior parte dos lugares onde dizem que o 23 ainda é virgem. Então eu tenho essa dúvida. Entendi. Na verdade, pessoas que têm aí esse nascimento na divisão dos signos, se a gente for buscar uma classificação pela astrologia, essas pessoas elas carregam os dois signos. Hum, Elas não têm assim, porque assim, se a gente for pensar na natureza, que o estudo da astrologia é o estudo da natureza, né? Não é uhum, uma coisa cartesiana. Abre uma porta e fecha uma porta. Então, deu 23, acabou um e abriu o outro. É uma hum, mutação, é sempre uma transformação. A natureza é isso, assim, é uma transformação. Nesses dias de passagem próximo ali, né? 1 grau, 2 graus, 3 graus, até uns 4 graus, a pessoa carrega o signo anterior e ela hum, traz também um pouco do próximo signo. Então não tem uma questão direta. E sempre quando ela hum, tem, quando eu explico dessa forma, e a pessoa fala assim, entendi, realmente eu tenho isso mesmo, eu tenho um pouco do anterior e eu tenho um pouco desse próximo signo. Então cria um novo arquétipo. Mas uhum, como que para o nosso entendimento a gente precisa, né, hum, estabelecer essas divisões, senão a gente ia ter que formar um outro nome, né, para as passagens, né, outro signo. uhum. Então fica mais Eu fácil noto, a data. eu noto que sim, que ela tem, mas ela tem muito mais de Virgem do que de Libra, muito mais, porque ela não é.
não é nada emocional, por exemplo, não é uma pessoa, ela é muito mais racional. Muito E mais Libra, prático. isso, e Libra é outra coisa. Agora, quando você falou de quente, úmido, eu não entendi essa parte, o que que significa exatamente? Você queria falar? Então, é assim, ó. Os, os animais, né? Ou a simbologia, no caso de Libra, é uma balança, né? Ou os símbolos dos signos. Quem inventou foram os gregos. E não tem uma relação direta com o arquétipo do signo. Foi mais uma analogia. Alguns têm proximidade, outros não, mas não tem uma relação direta. E quando a gente fala de qualidade primitiva, é a base do arquétipo, é a base do signo. Então, é um signo quente e um signo úmido. Quente no sentido da expressão, né? Que a gente pensa nesse arquétipo também masculino, né? É quente, voltado para a expansividade, e úmido, pensando propriamente dito nessa questão da natureza, com uma certa sensibilidade. Então, a gente chama isso de qualidades primitivas, que antecedem os elementos. E aí, depois disso, a gente tem os elementos, que aí é o elemento ar e o ritmo cardinal, que é o ritmo da natureza. Então, assim, essa é a formação do signo. Então, só para a gente entender, por exemplo, eu vou para os elementos que fica mais fácil. Elemento ar. Elemento ar é o elemento do reino da troca, do relacionamento, da questão racional, da ideologia, da oratória. Então, o elemento ar, ele rege, nessa analogia da personalidade humana, ele rege essa parte da comunicação e da troca. O ritmo cardinal é um ritmo de impulsividade, é um ritmo de início. Então, os dois juntos formam Libra. O que quer dizer? O impulso pelo relacionar-se em si. Então, as pessoas do signo de Libra, um signo cardinal, elas têm como base o impulso em estar se relacionando. Logo, isso traz essa coisa assim da busca pela harmonia, da busca em estar bem com as pessoas, da busca em estar bem com todo mundo, da busca por ser simpático, da busca por ser gente boa, da busca por ser diplomata. Então, não é à toa que tem essa coisa da busca pela beleza. Na verdade, é uma forma de se relacionar bem com todo mundo. Então, como que eu sei o que é bonito? Eu busco agradar todo mundo, eu busco ter uma harmonia, eu busco ter uma beleza, eu busco ter um relacionar-se bem, eu busco ser educado, eu busco ser gente boa. Então, esse impulso pela necessidade de estar bem com o coletivo, que também tem suas características negativas, que é a busca por aceitação, a dificuldade de falar não, a dificuldade de se impor, essa coisa de se preocupar mais com o outro do que consigo mesmo, essa coisa do político, né? Oh, gente boa, gente boa, gente boa, gente boa, tá bem com todo mundo, mas tá mal consigo mesmo. Então, são questões dessa base, do elemento ar e do cardinal, e antecedendo isso, as qualidades primitivas, o quente e o úmido. As qualidades primitivas, a gente foi. A Miriam está aqui, né? A Miriam da astrologia mais clássica. Por preguiça, a gente foi deixando de lado muitos conceitos da astrologia tradicional. Fica mais fácil, né? Então fica difícil explicar, conceituar tudo, a gente foi deixando de lado. Essa questão das qualidades primitivas, ela vem da base da astrologia tradicional, que ela constrói o pensamento do arquétipo, né? Posso falar uma coisa? Por favor, por favor, por favor. É que eu acho bem interessante nessas qualidades primitivas é que, por exemplo, o planeta também é constituído das qualidades primitivas, os signos também, e as casas têm casa de ar, casa de ar. Então, quando você estuda essa parte de qualidades primitivas, ela te dá como é que é? Você pode caracterizar melhor, eu acho. Um Sim. planeta junto numa casa, um planeta junto num signo, por que que ele se dá bem, por que que ele não dá? Então, eu acho que é uma especificação muito legal, né? É exatamente isso. Quando a gente compreende o porquê, fica fácil de fazer a linguagem. Associações, É, é, fazer isso, associação. exato.
É que já, depois já sai automático, né? Mas no começo, assim, Sim. tá assim, tá, é ar, depois é quente, aí junta com isso, aí a gente começa a Não, conseguir. e é bem complicadinho, porque tem uns que é mais ar, mais seco do que úmido, outro é mais úmido do que seco, e aí tem as cruzinhas a mais. Não é muito simples, mas no fim, quando você entende, ajuda, né? A fazer Sim, uma caracterização mais definida, né? eu acho muito legal, muito Eu legal. Eu também, gosto. acho bem bom. Mas eu respondi, cadê a Aida? Estou aqui, estou ouvindo, assim. É, ok, entendi, porque de qualquer forma eu sempre ouvi que a definição do signo de Libra, a Vênus, né? A gerente é a deusa da beleza e do amor, né? E que Sim. o lado sexual da Libra era bastante ativo, ou seja, esse lado primitivo, né? Dá para explicar a palavra intrigante e fútil do negativo da Libra? Qual que é o outro? O fútil e o outro é qual? Você falou intrigante, né? Da intriga. É, o fútil que é mais fácil. Mas não é pessoal, não, tá? It's okay, eu sei. Eu só Não é quero ouvir uma pessoal. outra explicação, porque. O fútil, e olha, eu vou falar para vocês, eu confesso, eu tenho a Vênus em Libra, eu tenho Marte em Libra e eu tenho Vênus, Marte e a Lua em Libra. Eu tenho Estélio ali em Libra, que são os planetas pessoais, e eu sei um pouquinho do que é esse lance de Libra, né? E aí o que que acontece? O lance de ser fútil é. Outro dia eu tava falando disso, assim. Vou dar um exemplo besta, assim. Eu tenho dificuldade de sair de qualquer jeito. Eu tenho uma preocupação com a roupa, do jeito do cabelo. E às vezes é uma coisa assim besta, não tem nada a ver, tipo, não faz sentido você parar para se preocupar com isso, mas eu não saio se eu não tiver me sentindo confortável e esse me sentir confortável tem a ver com a estética, assim. Então eu tenho uma preocupação muito grande com o jeito que as pessoas me olham. E isso às vezes se torna uma futilidade, essa preocupação excessiva em estar agradável aos olhos das pessoas. E aí eu perco um pouco, posso perder tempo um pouco, né? Ah, você Mas, tem que estar Rodrigo, bonito para você, né? mas, Rodrigo, porque eu Ah, ouço muito isso das outras pessoas, mas ao contrário, que isso tudo é muito para mim, para o meu bem-estar. Isso não é mais o self-care, o teu bem-estar, do que realmente o que os outros vão pensar? Porque eu uso sempre a mesma coisa, eu falo, eu não posso sair na rua nua, tem que vestir para sair, tem que botar sapato para sair, e tem que sair, né? Mas eu vou sair com o sapato que eu gosto e com a roupa que eu gosto, eu não vou sair com o sapato e a roupa que alguém falou que agora todo mundo usa, entendeu? Então, quando falam que isso é vaidade, aliás, eu nem sei por que vaidade é errado, né? Mas pronto, eu acho que todo mundo tem a sua forma de estar e não necessariamente ser fútil se você veste diferente dos outros, se apresenta, né? Se apresenta na sociedade de uma forma diferente, pode só apenas self-care, não? sim. É, mas aí o que acontece? Você tá meio que defendendo, né? E tá tudo bem. Mas o que eu tô dizendo é assim, características do signo de Libra. Tem os lado positivo e o lado negativo. E aí o que que vai Uhum, fazer isso? A consciência que a gente tem. Então, nesse sentido das minhas questões pessoais, eu posso falar para vocês assim, falar assim, tá, se eu não estiver consciente, eu posso cair na futilidade, buscar mais agradar do que eu estar bem comigo mesmo. Mas isso também não quer ok. dizer que eu vou sair de qualquer jeito. Uhum, Tem essa questão, sim, o Libriano uhum, tem, todos os signos têm a parte negativa, né? uhum. Não, eu vejo e aceito isso, só que quando eu ouço, eu sou muito assim mesmo, Você é mas eu muito não vejo, vaidoso? eu sou. Eu não sei se, porque essa palavra já foi conotada negativamente, o que eu também não acho que deveria ser, né? Porque no fim, no mundo, a gente vai se apresentar como a gente é, né? Como a gente se sente, eu pelo menos, né? Só posso falar por mim. Eu tenho que me sentir bem comigo mesma.
todo dia. Agora, para outras pessoas, pode parecer, assim, é vaidosa, está sempre muito bem posta, ou apresenta-se de uma forma diferente dos outros, mas para mim, realmente tem a ver só comigo, tem a ver com o meu bem-estar. Realmente, se falarem que estou gorda, magra, não me afeta mesmo. Que está bem, não me afeta mesmo. Eu me sinto Mas, bem, ó, assim. eu vou discordar de você, eu vou deixar uma pulguinha aí atrás da orelha, que é o seguinte, assim, signo de aquário. Signo de aquário, você vê a pessoa se vestindo na rua, você vê que é o seguinte, assim, não tá feio, não é uma coisa feia, mas é diferente. Você vê uma pessoa aquariana na aquário mesmo, você olha assim, a pessoa ela é diferente. Tá uma multidão vestida lá, todo mundo. Se olhou, a pessoa é diferente. Tipo assim, por exemplo, eu tenho umas paradas meio besta, né? Eu não uso camisa com tênis. Eu preciso estar de bota. Coisa besta, assim, mas eu não uso. Eu preciso estar de bota, assim, eu acho que não combina. Então eu tenho algumas coisas assim. Então eu vou sair de chapéu. Eu tenho que estar de bota também. Chapéu e Hum, tênis, eu acho que não combina. O hum, aquariano, ele mistura tudo, as cores também, de um jeito arrojado, diferente. E se você olhar bem, tá bonito, mas não tá combinando. E aí sim, eu falo assim, não tem nada a ver, não tô nem aí pros outros, eu tô bem comigo. E aí isso é coisa de aquário. Agora, o libriano, ele tem essa preocupação de combinar aos olhos de quem? Aos olhos das pessoas que estão vendo. Então, eu preciso estar agradável para as pessoas. A base é hum. essa. Por mais que eu consiga ter a consciência de falar assim, tá, eu preciso me sentir bem. Precisa harmonizar, Eu né? preciso harmonizar. E harmonizar não dá para harmonizar sozinho, né? Precisa de pares, né? Enfim, Sim, também eu entendo sim que isso é geral, né? Não é individual. Mas eu não sou assim, eu não sou de tem que combinar, eu não sou mesmo. É só mesmo, é mesmo o bem-estar. Se tá tênis com fato, não incomoda. Desde que eu esteja bem, se eu estou de fato treino e uma. Não importa mesmo, mas eu sei que é geral. Sei que é geral, sim, entendo. Rodrigo, deixa eu acrescentar Queria aqui. também falar aí, estou na fila. O... a Ah, Miriam tá na fila. A Miriam tá na então fila. A vai, Miriam não quer Miriam. falar, não. Então vai, Miriam. Eu queria primeiro dar boa noite, né? Tudo E bem? defender um pouco a astrologia moderna, e eu não acho que talvez seja uma questão de preguiça do que aconteceu do abandono das bases de um pensamento astrológico. Eu acho que teve causas e condições para que isso acontecesse. Agora, agora o preço foi alto. Talvez seja isso que o Rodrigo esteja se referindo quando ele fala. O preço não foi barato para a astrologia, não tem sido. O abandono de uma base que trabalha um pensamento astrológico, né? O Gregório fala muito disso, eu acho muito bom. E a base é exatamente isso, as qualidades primitivas. A partir daí, as qualidades primitivas e o céu, né? E as esferas celestes, e como é que se vê o mundo a partir da Terra, é a base da astrologia. E é um saber simbólico, então, né, não vai ser o céu que o astrônomo, depois das suas máquinas elaboradas, entende ou vê o céu. Né? Então, mas essa coisa das qualidades, que eu queria trazer é isso, as qualidades primitivas me parece que é o tijolinho da linguagem astrológica. Então, quando a gente chega a dizer que Libra é o signo da beleza, e por que que é da beleza, se você entende bem o que é quente, úmido, o que significa quente e úmido, e o que está nessa base, você vai chegar por si mesmo a entender por que que ali se busca o equilíbrio, a relação com o social e tudo mais.
não é por ser um signo do ar. E o que aconteceu, que eu acho que é mais sério para a astrologia, e eu acho que aí temos psicólogos aqui, isso talvez seja abusivo, mas eu acho mais sério essa tomada de bases da psicologia para a astrologia, entendeu? Desconhecendo essa estrutura, e aí a astrologia moderna eu acho, perdeu, esquecendo essa estrutura que foi pensada em séculos, né? O homem está aí vivendo a história dele, construindo essa base. Então, não dá para deixar essa base de lado em função de como algumas modos de entender o mundo modernos e interessados, né, construíram uma realidade. E aí a psicologia, que me desculpe, mas ela está enredada nessa estrutura do mundo moderno, né? E o mundo moderno não está lá muito bem das pernas, né? Já sabe que a coisa não está muito boa para ninguém. Era isso. Então, eu queria defender a astrologia moderna, mas também implicar um pouco com esse namoro que a astrologia tem com a psicologia. Era é isso na síntese. Tá bom, obrigado, Miriam. Fala, Sil. Cadê a Sil? Saiu? Tô aqui. Não, é só sobre o lance da futilidade, para a Ida, para esclarecer. Não é, a questão não é se combina ou não combina, como a sua aparência, se você está harmônico, não, porque todos nós temos isso, uns mais, outros menos. Seria um culto à aparência física, essa futilidade, aquela coisa, cultuar aquilo e só aquilo, sabe? Esse culto, isso seria uma futilidade. Coisas que não são, coisas às vezes que são insignificantes, que não são tão necessárias. Isso que seria o lado negativo da futilidade libriana. Eu acho que o fato de você, a Ida vestir o que ela quer para sair, você, Rodrigo, ter essas coisas do chapéu com bota, você acha que combina melhor. Isso não chega a ser, isso não é futilidade. A futilidade seria um cultuar, sabe? Vai numa academia, gente que só quer aquele corpo assim assado, tem que pôr botox pra boca. É pra autoestima dele, mas é um excesso, tá fugindo de algo, tá buscando coisas externas. Acho que isso aí que seria a futilidade libriana. Obrigada, Silvana. Você explicou exatamente o que eu queria falar, porque sim, mas é verdade que muito Libra é assim. Obrigada. Tá bom, entendi. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então tá. E aí, então, essa é a base do signo de Libra. Essa coisa do relacionar-se em si. E aí, para quem está chegando e não está familiarizado, a gente está estudando um livro, A Mandala Astrológica, Viu, do... Rodrigo? Oi, pode falar, Débora. Só uma fala. Eu tenho, nos meus estudos aqui, eu tenho Netuno retrógrado em Libra apenas. E eu percebi que essa energia libriana que busca aí o senso de justiça, a beleza, essa questão mística também, um tanto quanto exaltada, isso dá assim, ao signo de peixe, potencializa algumas características do signo de peixe. Então, potencializa, por exemplo, essa busca espiritual, do misticismo, do oculto, por essa retrogradação de Netuno em Libra. E aí eu fico sempre pensando, será que eu estou voando muito? Eu tô... Não, Por mas, isso que Odé, aí nós entramos naquela discussão da semana passada, em desce, aí você... que eu... Desce. Aí você, É, aí você acaba comigo.
Deixa eu te falar. É, exato. Porque, lembra, semana passada estavam discutindo virgem. E eu casei com uma mulher de virgem. Essa mulher fica o tempo todo pegando meu pé e botando no chão. Né? Senão eu saio voando. Eu falei, poxa vida, eu fico viajando. Décio, pera aí, deixa eu te falar um negócio. Eu vou precisar explicar, porque tem mais gente ouvindo, e aí faz um desserviço, né? E aí não é legal. Mas você acaba comigo nessa relação, porque o que você falou não está correto, não. Mas não tem nada, não é uma discriminação, não. Porém, assim, o Netuno num signo, ele não traz características pessoais. Ele traz características geracionais. Então, assim, planetas pessoais. O Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e quem mais? E a Lua. São 5 planetas pessoais que falam sobre essa personalidade, sobre a nossa disposição, junto ao ascendente e o meio do céu ali. O Netuno, ele vai pegar uma geração inteira. Então, Netuno, Plutão e Urano, eles têm aí uma outra função. E eles vão fazer características na casa e os aspectos que eles fazem com os planetas pessoais. Assim, tanto, a gente até fez um estudo aqui sobre os planetas gigantes, assim, sobre os geracionais. Tem uma coisa muito curiosa, assim. Poucas pessoas conseguem alcançar a consciência dos planetas geracionais no mapa astral, manifestar. Então, poucas pessoas conseguem manifestar a espiritualidade de Netuno, poucas pessoas conseguem manifestar a individualidade de Urano, de ser original mesmo, e poucas pessoas conseguem acessar a morte e o renascimento proposto por Plutão. Então, essa questão de busca por espiritualidade sua é de peixes mesmo. É a viagem de peixes mesmo. Não precisa de mais ninguém, não. Peixe sozinho já dá conta já desse Já rolê. sai voando, Já já voa, sai já. voando. Não precisa de ajuda de Libra, não, para voar. Tá, é de peixes mesmo. Tá tudo bem. Tá Não bom? precisa de ajuda. Tá Não, bom. não. Já é de peixes mesmo. Mas, enfim, tudo certo. Tudo em paz. E aí, dando continuidade, então a gente está lendo o livro lá, Mandala Astrológica, do Danny Rudger. E a gente vai ler pequenos trechos, e aí o Danny Rudger, ele é um pouquinho diferente dessa questão cartesiana que eu trouxe aqui com essas características. A gente vai para um viés já mais filosófico e mais num viés de desenvolvimento de consciência, ou, na minha visão, de desenvolvimento espiritual nessa proposta de evolução e de crescimento. E a gente vai ler, a gente vai tentar entender um pouquinho. E aí, como que a gente está fazendo? A gente escolhe números, né? Primeiro decanato, segundo decanato e terceiro decanato do signo de Libra. E aí vocês podem me ajudar escolhendo aí os números, quem tiver próximo aí. Eu tenho nos, eu tenho nos 3 decanatos, eu acho, não, eu tenho 2 decanatos. Mas eu vou deixar você escolher. Número 6, Pode? meia dúzia. 6. Primeiro decanato. 16. 16. Segundo. E do terceiro, 29. 29. Isso. Então tá, deixa eu achar aqui. A Célia me lembrou. Falou assim, agora você tá no litoral, você vai ter que esquecer a bota e vai ter que usar chinelo, né? Ah, Vai, aqui é tudo no chinelo. Mas aí a minha pergunta é: você combina o óculos com chinelo ou é a cor da camiseta que você combina? mas você sabe, É, tem aí umas tem que ter coisas um chinelo para cada dia da semana. muito engraçadas, né? Paulista, ele compra a Havaiana branca. E aí eu cheguei aqui de Havaiana branco, aí já me falaram, falaram assim, então, a gente sabe que você é turista porque a gente aqui não vai comprar o chinelo branco, né? Pra andar aqui na praia, porque senão... Aí eu falei, entendi. Falei, É, só tô no ano começando a novo. entender. Tô começando a entender, mas tudo bem. Então, número 6. Aqui, ó. Alguém pode me ajudar? Por gentileza.
Uma de cada vez. Sempre tem briga nesse momento, que eu sei. Peraí que eu leio, deixa eu me acertar aqui. Libra, 6 graus. Pode começar? Pode? Segundo nível, emocional cultural. Fase 186, Libra a 6 graus. Um homem observa seus ideais assumirem uma forma concreta diante da sua missão interior. Ideia básica: a necessidade de visualizar claramente os próprios sonhos ou ideais com o fito de torná-los verdadeiramente efetivos. Segundo um provérbio francês, aquilo que é bem concebido pode ser formulado com facilidade. O processo de visualização interior pode revestir-se de um caráter sobremodo essencial, exceto no caso do indivíduo criativo que se tornou um canal puro para a descida do poder espiritual, bem como uma lente cristalina por meio da qual o arquétipo presente na mente do homem, ou Deus, possa ser projetado sem distorção, sempre que se fizer necessário. Em outros casos, o ato criativo é menos direto. Um homem projeta no mundo aquilo que viu refletido na tela da sua consciência individualizada. Este é o primeiro estágio da 38ª sequência quíntupla de fases simbólicas ao processo da existência individualizada. Trata-se de uma fase de formulação interior em preparação para uma projeção criativa dos ideais ou conceitos de cada uma. Entendi. Conceitos de cada um, né? De cada um, cada um. Alguém quer me ajudar? Não? Alguém me ajuda? Me ajuda, Sil. Não, ninguém? Então tá. E aí o que acontece? Aqui, pelo que eu entendi, primeiro ele tá colocando que a beleza, ela é fácil, né? A harmonia, a beleza, ela é fácil de ser copiada, ela é fácil de ser atingida, ela é fácil de ser atingida, não, dela ser é, não vou dizer copiada, assim, mas o que é belo atrai a gente, acaba atraindo. Então a gente é atraído pelo belo. E eu tenho para mim, nesse contexto de crescimento, de evolução, que a busca por harmonia e por beleza, nesse sentido já de lapidação, de, enfim, de crescimento, ela é também um processo espiritual, né? De eu buscar estar bem comigo, de eu buscar o bem-estar, que vai um pouco perto do que a Aida falou, essa busca por harmonização. Então, a minha casa, eu comigo mesmo, e essa coisa de estar me sentindo em harmonia, né? A beleza é um reflexo também desse processo. E se a gente for pensar no contexto também de espiritualidade, eu também acredito que a harmonia, ela é a expressão de algo bom, de algo, então, por exemplo, quando eu vou em algum lugar, nesse sentido de busca espiritual, ou de meditação, alguma coisa assim, eu reparo muito na harmonia, na beleza. Quando eu vejo que tá desarmônico, não tá bonito, para mim já é um sinônimo de que tá faltando alguma coisa, ou não aprenderam alguma coisa, eu já não me sinto bem naquele lugar, já tenho já um julgamento, falo assim, não, então tem alguma coisa errada, assim, porque eu acho que quanto mais bonito, quanto mais belo, quanto mais harmônico, mais próximo a gente tá da espiritualidade. E aí no texto também fala que também não é uma regra, porque também dá para dar golpe, né? Então tem muitos lugares também que são muito bonitos, né? Tem muitas pessoas que são muito bonitas, muito harmônicas, e que isso não necessariamente reflete essa evolução, esse crescimento, né? Então, é esse paradoxo, assim, esse texto está falando exatamente disso, né? Sobre essa parte da criatividade, algo mais esplendoroso, e também da repetição, né? Então, né? Pode repetir também, né? Pode imitar, né? Assim, ah, tá, então todo mundo está fazendo, é bonito, então vamos fazer. E aí pode... Tem uma madrinha minha nesses contextos, assim,
de espiritualidade, essas paradas. Gente boa. Brava e gente boa. Ela fala assim: carroça, carroça barulhenta geralmente está vazia. Se ouve de longe. O silêncio é sinônimo que tem alguma coisa dentro. Ela brinca assim, né? E eu acho que dá para ter uma ideia também, né, sobre essa questão da harmonia, né? Não só olhar o externo, né? Parar para ouvir um pouco também para ver se está fazendo muito barulho ajuda, sabe? Tipo assim, porque hoje em dia, né? Vai parar para ouvir um pouco, ah, tá, beleza. Mas eu acho que esse texto fala disso, né? Sobre esses dois olhares aí. O que vocês acham? Alguém me ajuda aí, vai? A Mônica podia me ajudar, a Boa Miriam. noite, posso falar? A Carla tá aí hoje. Pode falar, Carla. Eu vou até colocar vídeo, só que eu tô deitada, tem problema? Não estando com aquele chapéu, tá tudo bem. Não, tô não. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu tô cansada, mas eu sempre assisto, eu escuto, né, deitada, por isso que muitas vezes eu não ligo a. Mas se não tiver problema para vocês. E aí eu tô escutando falar sobre Libra, sobre essa questão do belo. Ontem eu estava lendo sobre o Banquete de Platão. Conhece? Eu não conhecia sobre esse livro. E aí fala sobre a escada de diotomia, que é uma filósofa, e ela vai falando sobre a escada do amor, que é essa evolução, né? Primeiro degrau, a gente observa a beleza, a aparência, físico, depois vai o racional até chegar no belo. Só que aí, embaixo, o primeiro degrau, essa beleza é externa. E depois, quando a gente atinge o entendimento e a evolução, aí esse belo é o belo interior, é o belo em todos os sentidos, não só do prazer e do físico. Eu não sei se tem a ver, não, mas eu achei tanta coincidência. Ontem à tarde eu fiquei vendo isso. Eu, inclusive, assisti um filme que chama O Doador de Memória, que é também uma cidade que não tinha mais sentimento, não tinha emoção. Aí não tinha guerra, ninguém se amava, ninguém casava. E depois eles descobriram que sem isso não há evolução. Foi muito interessante o filme ontem à tarde. E aí eu estou refletindo em relação a isso que está falando de Libra. Minha cabeça está fervendo com muitas coisas. E essa questão do belo. E você falou de barulho, eu abri mais por isso, para falar, que do barulho de que as pessoas que às vezes falam muito, não é isso que você quis dizer? Que as pessoas ficam falando muito e não tem o silêncio para prestar atenção, que no silêncio a gente. Mas às vezes o barulho é interno, mentes inquietas. Às vezes o barulho não é só de você falar muito, de você se expressar muito, ou de fazer balbúrdia, né, nos lugares, mas às vezes também é a mente inquieta. A sua mente faz tanto barulho com você mesmo, tanta coisa que você pensa o tempo todo, e aí você não se aquieta. Por isso a meditação é muito bom para você silenciar dentro de si mesmo. E aí Libra, o que eu estou ouvindo agora e tudo que eu tenho visto, é esse silenciar também para se ouvir. Quando fala da beleza aí, né, eu preciso me. É tudo muito externo. Colocar o chapéu com óculos, arrumar isso, combinar aquilo, tá tudo fora. Isso, isso é como se fosse um barulho também. Eu estou fazendo, isso é o que eu acho, tá, gente? Não sei se eu estou certa. Mas isso é um barulho também, que nem precisa ir muito longe ou falar de muitas coisas, mas é um barulho que fica na sua mente, chamando a atenção para uma coisa, às vezes, aí vem o fútil, que não é tão prioridade, tão importante, e aí a mente inquieta, preocupada, às vezes, com coisas que não são importantes, né? De me arrumar com isso, ou de me arrumar com aquilo, e aí, quando você acalma e silencia, para escutar, ouvir o que realmente é importante dentro de si, né? Esse belo, essa questão. Então, pode ser a aparência de muitas coisas. É igual de chegar num lugar belo, às vezes a gente vê tanta pessoa bonita, né? Uma escultura de beleza, mas que internamente não tem. Às vezes esse é o barulho também da gente olhar e buscar externamente
ao invés de silenciar, encontrar dentro de si. Aí, aproveitando para dar mais um outro caminho, é que eu tenho o nó do norte em Áries, e então a cabeça do dragão é em Áries, e a cauda é em Libra. E aí é aquele símbolo virado, né, que está cheio na cauda e lá na cabeça em Áries. Porque é o que eu tenho aprendido. Aí eu estou abrindo para falar isso também para ver se o que eu estou estudando e entendendo dentro do meu mapa tem a ver, porque no meu mapa não falou, quando a gente falou do meu mapa, sobre isso. Então, eu não sei se o que eu estou deduzindo. Aí, o que eu tenho é que mudar, eu tenho que melhorar, é a seta que aponta para a cabeça. Então, se eu tenho a cauda em Libra, eu aprendi, eu já estou no conhecimento, no aprendizado em outras vidas, nesse conteúdo de Libra, que é com o outro, né? De preocupar com o outro, de focar no outro, e de olhar para o outro, se eu estou arrumada assim, para mostrar para o outro, e dos relacionamentos, da preocupação com o outro. Como a cauda está em Libra e a cabeça em Áries, eu agora tenho que pensar no eu, porque Áries é eu, não é isso? É mais ou menos Bom, é isso que eu isso. tinha para. Hã? Eu Mais ou estou menos. falando a grosso modo, estou falando da minha maneira, né? Eu não sei se eu estou me Bem, expressando de forma. Hã? entendi. Bem. Se é isso mesmo, já que está falando de Libra, aí assim, eu estou com cheia, eu trago de outras vidas esse preenchimento de Libra, que é na cauda do dragão, por isso aquele símbolo como, né, de aberto para cima. E aí eu tenho a seta ponta, que é a minha evolução, eu tenho que me direcionar para a cabeça do dragão, que é em Áries, que é no eu, porque Áries é o eu. Aí é só para tirar essa dúvida aí. É isso, gente. Obrigada. Tá bom. Duas coisas, né? A Carla me fez lembrar. Primeiro que eu não disse isso, a gente está falando do eixo do conhecimento, do eixo do relacionamento, né? Que é o que aí as polaridades dos signos, eles formam um eixo, né? Então, o eixo Áries e Libra tem essa conotação do relacionar-se em si. E aí, nessa questão da oposição, eu sempre gosto de uma analogia assim. O Áries, na característica dele mais negativa, ele tem essa coisa assim de ser muito impetuoso e passar por cima das pessoas e fazer o que quer e todas essas questões assim, né? Vou lá e faço, vou lá e pronto e tal, tem essa coisa da impetuosidade. E o Libra, na qualidade mais negativa, ele tem um lance de não conseguir se posicionar, buscar aceitação, dificuldade de falar não e todas essas questões. E aí nessa harmonização, né, propriamente dito, das polaridades, o Áries aprende com Libra a conseguir respeitar as pessoas, né, não passar por cima das pessoas, então é um grau de evolução para o signo de Áries. E o Libra aprende com Áries se posicionar. Essa coisa assim de priorizar o eu, né? Que é um pouco do que a Carla falou. E uma outra coisa curiosa é que Saturno, ele está exaltado em Libra. E aí, o que isso quer dizer? O Saturno, ele representa a realidade aqui, a densidade. A nossa matéria e tal, né? O nosso aprendizado e tal. Esse tempo, né? Cronológico, né? 85, 90 anos e tal. A gente vai viver nessa existência e tal. Esse tempo quem rege é Saturno. E Saturno, senhor do karma, né? Tem vários codinomes, né? Para dizer do aprendizado caro que é Saturno aqui nessa existência. Todo mundo sob o jugo de Saturno e sob o jugo de um aprendizado pesado. Regente de Capricórnio, mas não curiosamente, ele em Libra ele está exaltado. Porque o respeito para com as pessoas é uma base também espiritual. Então, antes, né? Não sei se antes, mas esse contexto de eu conseguir lidar com a minha realidade, conseguir dar conta, conseguir aprender o que eu tenho que aprender aqui, ele necessariamente ele vai ter que passar pelo respeito
ao espaço do outro, o respeito para com as pessoas, o respeito do limite também no relacionar-se com as pessoas, né? Tem essa questão assim, então, dizendo também que dentro desse nosso processo de crescimento, ou enfim, de evolução, é através do outro, né? O relacionar-se em si é a pedra que nos ajuda a lapidar o nosso diamante, né? Ou os dois diamantes se lapidando simultaneamente, né? Então, fala assim, eu não sei o que é o amor, eu preciso encontrar o que é o amor e tal. É no relacionamento, na paciência, na tolerância, no entendimento do outro, né? Essa questão, assim, é um aprendizado caro, né? Difícil, né? Porque a natureza humana, é uma natureza, o animal humano, né? Não a espiritualidade humana, o animal humano é destrutivo. Em sua natureza, a parte densa do ser humano é egóica, né? É essa coisa assim do eu, né? Ganhar vantagem e tal, todas essas questões pela questão do ego. E aí você conseguir ter amor e entender que você também tem parte dessa questão humana dentro de você é caro, né? Com os parentes já é caro, né? Com o filho, né? Minha filha tem 19 anos, vai fazer 20 esse ano. Ela já voltou para casa. O ano retrasado, 2 anos atrás, curiosamente, quando Marte passou em Gêmeos e fez conjunção com Quirón, que eu tenho na casa 4, ela decidiu ir morar com o namorado. Nossa, eu não tinha lembrado como que eu ficava quando eu saía do eixo. Mas eu fiquei transtornado, assim, eu não me reconheci. Transtornado, eu bati o carro. Nossa, eu fiquei. Perdi o eixo, assim. Eu falei, nossa, conseguiu. Eu tinha esquecido como que era. Tinha esquecido, totalmente esquecido. E aí o namorado dela também tinha lá os problemas e tal, no contexto assim mais depressivo. E ela também, na época, então, ela falou, que eu tô sofrendo em casa e tal. Eu falei, mas você tá sofrendo o quê? Que ela não mora comigo. Eu falei, você tá sofrendo o quê? Eu falei, não, que meu irmão me bate, que é o irmão dela mais novo, né? Nossa, eu fiquei possesso. Eu falei, não, você tá fazendo. Nossa, eu saí do eixo. Fiz um show na casa dela, fiz show mesmo. Sabe quando faz show de nervoso? Fiz um show de nervoso, nem eu me reconheci. E aí saí e bati o carro na volta, fui pegar o celular para ver não sei o que, nervoso, bati o carro e, nossa, hoje é dia. Tirou do eixo. Marte em trânsito em conjunção com Quirón. Pegou bem na ferida, assim, foi cirúrgico. E eu tava despercebido. Lembrei desse episódio aí. Ela já voltou para casa já. Porque eu joguei praga bastante, né? Mentira, não joguei muito, não. Enfim. Alguém quer falar alguma coisa ou não? Cadê a sua espiritualidade, cara? Esse dia foi embora. Falei, nossa senhora. Foi pro lixo. Nossa, mas Tem uma nossa. história muito interessante de um monge, né, desses altamente espiritualizados, que a vida é uma ilusão, a morte é uma ilusão. Aí tá lá o cara, diz que tem uma hora que ele, não sei, ele se defronta com um animal que, né, ameaçador, agressivo. E ele, ao invés de sentar-se e tranquilamente esperar a sua morte, ele começa a gritar e chorar. Então, o discípulo dele pergunta para ele, mas como o senhor, né, você, a vida toda nos falando que tudo é uma ilusão, tarará, e disse assim, bom, ilusão, eu tenho consciência da ilusão, mas nesse momento eu sou só um homem, né, aqui na determinação da ilusão da morte, né? Eu estou vivendo isso. O fato de eu saber que isso existe não significa que, diante da morte, eu vou me sentir assim tão tranquilo, né? Muito engraçado. Então, eu acho que cadê a espiritualidade, né? Eu acho que tem uma coisa que as pessoas esquecem, é que a espiritualidade não é passaporte de você perder a condição humana, né? Eu acho que você lida com ela. Eu acho que a sua espiritualidade está aí, no fato de você estar contando isso aqui, não é?
Você não simplesmente transformou isso, viveu o drama e ficou preso nesse drama. Simplesmente você foi um acontecimento, não é da sua a vida que provavelmente você aceita. Eu acho que alguém com um nível mais elaborado, espiritual, é capaz de passar pela existência, e existência é isso, ter filhos, filhos de repente saem de casa, voltam, né? Arrumam um namorado que não tem nada a ver, se arrepende, e, e você vive, né? Isso na intensidade que a coisa pede, mas não se perde, né? Não se bate o carro, claro, você tem carro, carros estão aí à disposição de serem batidos. Eu acho isso interessante. E acho uma ilusão pensar que a espiritualidade retira você da vida. Eu acho que isso é uma fantasia, perigosa, inclusive. Foi só uma piada, tá, Miriam? Tá bom. Foi só para não perder o amigo, quer dizer, não perder a piada. Se você ouviu a poesia do Cartola lá, a vida, o mundo é um moinho, ele enfrentou essa situação também, mas sublimou de outra maneira, Rodrigo. Pois é, né? Foi dessa Poesia também é maneira ótimo. sagitariana sua, não, mas foi de uma outra maneira. Criou uma poesia muito bonita. É, É, posso fazer um comentário? por favor. É, não, ainda voltando no capítulo anterior, a gente foi para um outro lugar de Libra. Estava falando sobre a questão da questão da relação do ser humano com os outros seres humanos e isso sendo um potencial de desenvolvimento, né? Eu estava lembrando de uma palestra que eu ouvi e a pessoa dizia isso, que o autoconhecimento é uma relação de você com você mesmo, o autoconhecimento. E o autodesenvolvimento é entre você e os outros seres, né? Os outros seres, quando a gente acredita que existem outros seres além dos seres humanos. E pensando mais próximo com os seres humanos, né? E aí é muito legal quando fiquei pensando nessa ideia da relação entre Saturno, ele é exaltado, é isso que você falou? Essa é a Sim, palavra? sim, é. Exaltado numa casa que é de relacionamento, né? Numa casa, desculpe, num signo de relacionamento, né? Porque se você pensa em alta espiritualidade, você pensa num ser humano que ele se conseguiu se conhecer muito, né? Ele tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, mas esse autoconhecimento fica tão potente que ele pode ser um altruísta. Ele vai para o outro, né? O outro, aquilo que está fora dele. E isso e aí essa ideia de alta espiritualidade ligada ao amor incondicional, ao perdão incondicional, sabe? Essas coisas que são relações de alto nível entre seres, né? Entre seres humanos, né? E Saturno sendo um portal de desenvolvimento de encarnações, né? Eu fiquei meio viajando nisso, né? A gente não é pouca coisa. Você sempre está falando dos seres humanos na parte negativa de ser, né? De ser humano. Mas existe um sagrado do ser humano, né? E esse sagrado está quando eu consigo encontrar o outro e entender o outro como sagrado também, né? E talvez essa seja a aprendizagem que a gente tem com Libra, né?
E talvez aí que esteja a questão do belo, né? Que tem uma relação com o bom e com o verdadeiro. É esses que são a tríade, né? Sim. E talvez isso tenha a ver também com a beleza poética de um pai se descabelando porque a filha está dando seus passos de individualidade, de possibilidades, né? Vamos falar de outra coisa. Vamos ler o próximo capítulo. Ah, Mas é bonito ouvir isso, é bonito. Eu acho que é bonito. enfim. Saturno, eu acho que é um grande mestre. Sim. A gente tem medo porque a gente não gosta de enfrentar a verdade, a realidade. Saturno é um grande mestre. Se você dançar conforme o mestre ensina, nossa, ele é bala. É assim. E É assim. esse Saturno exaltado aqui em Libra, eu acho que é exatamente isso. Ele, quando você se põe na realidade, quando você se põe contra uma outra pessoa, não contra, de frente para outra pessoa, que é o outro no caso de Libra e Áries, né? Aí você vai enxergar, talvez, quem é você. Não é É, verdade? é exatamente isso. Porque quando você só vai ser pai quando você tiver um filho. E você só vai saber quem é você verdade a hora que você se deparar com outro. Que aí você vai ver as diferenças. Senão, se é só você, ha, uhul, não tem nada para comparar, não tem nada para fazer. Então, eu acho que Saturno é o grande mestre de É toda a isso. jogada aqui. Tem um lance, só para a gente ler o outro trecho, que é assim, esse jogo de estar vivo, né, esse aprendizado nosso aqui é um aprendizado bem elaborado, né? E aí o que que acontece? Sincronicamente, as nossas dificuldades, elas se materializam nas nossas relações. Então tá tudo no mapa astral. Então eu tenho ali uma quadratura, ou tenho Saturno em determinado, enfim, que seja assim. Posso dar vários exemplos. Naturalmente, isso vai se materializar nas minhas relações. E aí existe uma inteligência que faz com que a correlação atraia o que precisa ser lapidado. Então, da mesma forma que eu tenho algo para aprender, que está no meu mapa, está ali escrito, aquela pessoa tem aquilo para me ensinar, e ao mesmo tempo, sincronicamente, eu também tenho algo para ensinar para ela, e essa teia das relações, ela se interlaça e acontece de uma forma muito mágica. Porque é aquela coisa assim, ninguém se relaciona com ninguém por acaso, ninguém está num grau de relação ou determinado lugar ou determinada cultura por acaso, então a gente tem esses aprendizados. Então, assim, é através do outro que a gente consegue perceber essas questões. E aí, eu posso falar isso com propriedade. Quando a gente, no caso de Saturno, fala assim, tá, então beleza. Então, eu vou aprender o que tem que aprender. Cansei, não quero mais viver isso, pode me falar que eu vou aprender. Vou ouvir, vou acatar, vou aprender e tal. Automaticamente, você desfaz o véu e muda as relações. As relações mudam. Você deixa de viver com aquelas pessoas se afastam, aqueles amigos se afastam. O lugar a qual você se sentia pertencente, né? Não se via longe daquilo, de repente já não faz mais sentido, você já não cabe mais ali. Então, naturalmente, você mudou uma consciência dentro, transformou, enfim, o ciclo se abriu, e aí você não se encaixa mais naquela teia, naquela relação. E aí você passa, vamos colocar assim, para a próxima fase, né? O aprendizado continua, mas você começa a viver aquelas questões numa esfera superior. E quando a gente olha o mapa e percebe isso, a gente consegue ter uma fração de quanto inteligente é toda essa teia.
de conseguir colocar essas peças sincronicamente entrelaçadas e todas as relações, mesmo os esbarrões mais triviais, né? Esse esbarrão que eu tive com a Leila, mais triviais assim, terem um sentido profundo, que talvez eu não consiga compreender, mas existe uma ordem maior que faz com que a gente consiga estar aqui, né? Existe uma sincronicidade. E aí não é todo mundo que tem astrologia. E aí tem uma malandragem que eu aprendi. Eu já falei para vocês, mas eu vou repetir, que é tipo assim, é na relação com o outro que a gente extrai o que a gente precisa. Então, eu me relaciono com as pessoas e eu sempre tô pensando, eu falo assim, tá, o que que eu tenho que aprender com isso? Eu tô sempre buscando um aprendizado empírico ali, eu tô buscando, eu falo assim, tá, tem alguma coisa para aprender com isso. E isso vai me elevando, porque eu vou encurtando o caminho. Eu aprendo, a pessoa trouxe, eu aprendo, a pessoa trouxe, eu aprendo. Exceto quando é umas coisas mais caras, assim, né? Que não dá tempo de chegar na consciência, né? Bate no emocional e explode, né? Que é o caso da minha filha, né? Eu fui aprender depois que eu paguei o carro meu, o carro do outro, e depois que eu fiquei sem falar com ela, depois que deu o holocausto, aí eu fui aprender depois. Isso aí foi mais caro, né? Que é uma questão mais profunda. Mas, no geral, eu consigo aprender bem. No geral, é mais rápido. E é menos danoso, né? Não tem tantas consequências. Enfim. Vamos ler o próximo? Ou alguém quer falar alguma coisa? Vamos ler o próximo. 16. Hum. 12, 13, 6. Alguém pode me ajudar? 16. Eu posso ler. Por favor, Fabi. Fase 196, Libra 16 graus. Depois de uma tormenta, um atracadouro de barcos mostra-se necessitado de reconstrução. Ideia básica. Necessidade de manter em operação sólidos vínculos entre o vasto inconsciente e a consciência do ego. O confronto com amplas questões de relacionamento e com correntes de energia liberadas pelo contato entre o homem e as realidades arquetípico-espirituais com frequência Nossa, peraí. Pelo contato entre o homem e as realidades arquetípicas espirituais, com frequência, apresenta como resultado uma destruição temporária. Os barcos costumam ligar regiões distantes ou permitir que os homens retirem o alinhamento do mar, isto é, novas compreensões que até então existiam tão somente no reino consciente da mente planetária. Eles também podem ser usados para excursões temporárias e para sentir a água e as ondas. Entretanto, toda sociedade culta pode temer o perigo inerente a aventuras que ultrapassem muitos modos de vida conscientemente definidos e socialmente estruturados. Essas aventuras, na realidade, podem mostrar-se perigosas. Os pontos de contato entre o vasto inconsciente e a consciência do ego, moldado por pressupostos e rituais sociais, podem ser prejudicados por tormentas psicóticas. Os atracadouros, por conseguinte, devem ser vagarosamente reconstruídos. Esse é o primeiro estágio da 40ª sequência quíntupla de fases cíclicas da experiência humana. Ele nos traz de forma vívida a compreensão de que tudo aquilo que o homem constrói, a fim de ter condições de aventurar-se além de bases solidamente individualizadas, e conscientes da operação têm probabilidade de ser danificado por forças cósmicas, até então desconhecidas. O tênue vínculo entre dois reinos necessita constantemente de reparo. É isso, né? A gente estava falando sobre isso antes. É sobre
esses danos aí que acontecem. Alguém quer falar alguma coisa ou não? Eu creio que esse cais aí onde estão os barcos ancorados foi sua vida naquele momento com a Leila, viu, Rodrigo? Ah, Caleila. Eu acho que a gente está tratando exatamente disso, né? Porque é na relação com o outro, como a colega falou, como vocês também está falando a partir dessa sua experiência com sua filha, que você vai reestruturando uma individualidade, né? Não é por essas forças que ele chama de inconsciente, mas que a gente pode chamar do inesperado, né? Aquilo que você não tem nenhum controle e não tem, e de repente surge na sua existência. E você precisa estar permeável para se reestruturar, não é? Novamente, a condição, me parece, da espiritualidade é essa capacidade de ser permeável, não é? De reconhecer que é possível reconstruir esse cais sempre, em função dessas tormentas, desses contatos, né? Com esse mar misterioso e sempre inesperado. Mas esse cais só surge, só existe em função e na relação com esse mar, né? Portanto, e esse mar eu não sei quem é, sei como construir o cais, né? Mas nem sempre ele vai segurar a onda, né? As tormentas que vêm dessa relação aí, desse contato. Achei muito interessante, porque, de alguma maneira, a gente está aqui hoje, né? A gente está conversando sobre isso o tempo todo. Sabe uma coisa? A minha tendência é puxar a sardinha para astrologia e dizer que quando a gente tem o mapa astral e a gente tem as previsões, tem a leitura dos ciclos, fica mais fácil passar. Só que não é tão verdade assim. Porque, por exemplo, nesse caso meu, eu tenho Quiron na casa 4. E aí, para quem não está familiarizado, Quiron é um símbolo, né, que vai falar de uma área da vida, olhando pelo mapa astral, onde a gente tem uma ferida e uma dor, que de alguma forma essa dor ressignificada, ela nunca se cura, mas ela é um trampolim, uma força que nos leva para uma busca de mais consciência. Então, através da dor, eu sinto aquela dor e aquela dor me leva e eu vou buscar mais elevação, mais enfim, dentro desse contexto aí. Então, eu tenho na casa 4. E eu tenho uma história. Então, essa história, essa ferida que nunca se cicatriza, tem a história com a minha família de origem, que tem a origem da minha mãe, a minha família, as famílias que eu formei. Então, tem todo um contexto familiar que me lembra dessa dor. E, ao lembrar dessa dor, me remete à busca por crescimento e por evolução, né? Me tira do cômodo, né? Me tira do cais, né? Aquilo me... E aí tudo certo. Eu falei assim, tá, eu tô entendendo, mas isso foi 2 anos, 3 anos atrás. Marte em Gêmeos. É quando o Marte entrou em Gêmeos, ele ainda fez muitas retrogradações, ficou um tempão em Gêmeos. E ele tá chegando perto do grau de Quirón, assim, eu falei assim, tá, tô, tô vendo, tô sabendo o que tá acontecendo, tô de olho, né? Tá de olho e tal. E aí minha filha começou a se relacionar. E aí, na semana, assim, ó, conjunção com Quirón. E aí aconteceu esse lance. Teve um contexto maior, né? O menino, enfim, era meio problemático, toda uma história. A mãe dela não conseguia lidar, o padrasto dela muito menos, aí me chamaram, aí, né? Enfim, foi um contexto. E foi como se eu não tivesse a consciência daquilo. Tipo assim, esqueci Quirón, esqueci mapa astral, esqueci astrologia, esqueci espiritualidade. Nossa, fiz um show. Fiz um show na casa, fiz um show na casa do menino, fiz um show com o pai do menino, fiz um show, foi um show.
E aí eu senti a dor também de me expor, a dor, né, da latência, de todo esse contexto e tal. E aí depois que passou, que aí, né, aí veio, bati o carro, bati o carro da frente, o cara veio falar comigo, eu falei pra ele assim, velho, é o seguinte, não tô no dia legal, não tô no dia legal, não tô com paciência. Pega meu telefone, depois a gente conversa sobre isso. Aí o cara tava com a família dele no carro, eu fui tão incisivo assim que ele falou assim, não, tudo bem. Ele só pegou meu telefone, depois me ligou e eu paguei ele. Eu falei assim, não. E aí a gente dividiu lá, deu. Eu falei, tá, vou te pagar assim, aí deu tudo certo. Mas o grau de estresse que eu tava, né? Ele falou, não, chamar a polícia, vai liberar. Eu falei assim, cara, deixa eu te falar um negócio. Não tô no dia legal. Só pega meu telefone e deixa eu ir embora. Pelo amor de Deus. Deu show. Deixou até no trânsito. Foi horrível. Imagina, pô, um monte de coisa em Libra. Imagina o show que eu olhei pra mim depois e falei, nossa, como isso é ridículo. Olha o show que você deu. Enfim. E aí o que que acontece? E aí essa dor na latência dela, né? Frustração, raiva, todas essas questões e tal. Depois passou um tempo, aí a lucidez voltou, acho que no mesmo dia, né? E aí eu entendi a dor de novo, o Kiron, né, se fez prevalecer assim a dor no sentido familiar ali. Então é uma área da vida onde sempre vai me trazer esse desconforto e essa oportunidade de busca por crescimento, de busca por evolução, né? Então aquilo me tira do cômodo. E aí dali eu buscar mais, né? Dali eu, né, falar assim, nossa, né? Olha como eu não sou tão bonzinho assim, né? Olha como eu não sou tão evoluído assim, né? Olha como eu preciso melhorar, compreender, entender. Aí tem toda essa papagaiada. E não é confortável, mas dentro desse contexto, na existência, é o processo de aprendizado. E aí muito do que a gente já falou, né? Então a gente imagina, fala, ah, tá, crescer, evoluir, é de repente virar um eremita. Eu acho, pegando um gancho de Libra, que é assim, independente das marés, que vão ter marés mais altas e mais baixas e ondas mais turbulentas, enfim, no mar da existência, é a gente ter a consciência de buscar o equilíbrio sempre. Eu acho que é sobre isso, assim. Então, buscar o equilíbrio. Então, a minha consciência é, vou buscar o equilíbrio. Agora, assim, tem mais mares que são mais remotos, né? Revoltos, né? Sei lá como falar essa questão. E a gente consegue ver isso pelo mapa. Então, pelo mapa, assim, tem tempos que são mais densos. E tem tempos que são mais... Ele está sempre fazendo o quê? Sempre buscando harmonia. Claro, tem alguns momentos que a harmonia é mais cara. Uai, tem alguns momentos que não tem harmonia. É mais caro buscar essa harmonia. E tem outros momentos que a gente consegue, né? Dentro dessa busca, né? Eu acho que é não perder de vista, né? O sentido de buscar harmonia, né? Com a gente mesmo, né? E tal. Enfim. Mas é legal lembrar. Daqui agora é legal lembrar. Legal estar aqui contando, né? É legal, tá? Legal. Refletir. Tem uma amiga que diz uma coisa muito interessante: aproveite os momentos de calmaria para se preparar para os momentos difíceis. Eu acho que essa é a síntese, é isso que você está dizendo. Quando você estuda astrologia, você sabe, não é como lá vem uma onda difícil ali de segurar. Mas se você se prepara, você segura a onda melhor, né? Do que estar completamente despreparado. Mesmo que na hora você grite, pule e tenha medo e se comporte como um pai típico, não é? Um pai latino típico, né? E Mas tá, é a sua cultura, a sua história, sua é, Kiron, né? Como você disse. e você sabe que aí depois, claro, eu levo tudo para aprendizado, né? Até a leitura dos mapas depois, para mim fica mais apropriado, né? Porque depois, quando tem trânsito em Kiron, eu falo assim, ó, não é só um livro que eu li. Eu falo, ó, seguinte, essa semana aqui vai ter uma conjunção com Kiron e vai dar uma sacudida aí nessa área. Ah, mas vai dar uma sacudida. Pode esperar que vai dar uma sacudida. Não esquece disso. Aí geralmente o pessoal fala assim: nossa, você não sabe o que aconteceu. Eu pensei, sim, eu entendi, eu sei o que é. Esse e outros trânsitos. A gente vai aprendendo, né? Enfim.
Enfim, alguém quer Ah, eu falar? quero falar. Eu quero falar em relação à Mônica, o que ela falou de Saturno, e foi um pouco em seguida, depois que eu falei, achei muito interessante essa questão da gente ficar um pouco aterrorizado, né, com Saturno, onde ele está na casa, e aí eu tenho Saturno na casa 12, acho que é 12 mesmo, e aí isso me deixava um pouco assustada, preocupada, e vários aspectos, e também escorpião, que eu comecei aqui na primeira aula falando de escorpião, e eu dizia do meu ranço de escorpião, mas aí depois que a gente vai conhecendo e incorporando isso, tomando consciência da astrologia, isso vai ficando tão natural, tão normal, que hoje eu posso dizer, assim, sorrindo, que é muito gostoso ter conhecimento desse Saturno na casa 12, o que traz Escorpião em cada posição do mapa, porque é a gente tomar consciência de quem a gente é a gente tomar consciência desse universo, e aí isso vai tirando esse peso, então vai ficando muito mais gostoso. E quando fala desse oceano, né, eu acho que isso é muito do inconsciente. Acho que o oceano remete ao inconsciente, a essa profundidade do inconsciente. Aí a Mônica falou também do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. A gente, para conhecer o outro, para lidar com o outro, tem que conhecer as suas próprias limitações, né? Ter o autoconhecimento e o controle das suas más inclinações. Aí, quando a gente consegue dominar os nossos desejos, né, que às vezes a gente fala assim, eu sou livre, eu posso viajar a hora que eu quiser. Eu conheço muita gente que fala assim, eu posso viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser, colocando isso como uma liberdade, uma falsa liberdade, né? Porque às vezes você pode estar encarcerado dentro de uma cela e ser uma pessoa que está livre dos seus medos, né? O autoconhecimento, o controle de si mesmo. Às vezes a pessoa é dominada até pelo vício do cigarro, como ela pode se sentir livre, né? E dos nossos hábitos, né? De comportamentos, então a gente não, às vezes não se sente, não é totalmente livre quando a gente vive assim. E aí, tudo isso que está falando, eu não sei por quê. Eu comecei na primeira fala falando do amor, do filme, mas essa história aí de Libra, essa conversa toda, eu não sei, mas e falando da relação com o outro, está mexendo muito comigo em questão do amor ao outro, da gente saber amar. Que a gente não sabe amar, né? A gente fala de amor, mas não sabe, é muito fácil amar quem se comporta do nosso jeito, o filho que obedece, o filho que estuda, o filho que se comporta, e é fácil a gente amar esse filho, é o preferido, mas aquele filho que é rebelde, aquele filho que não obedece, que fuma, aí esse é difícil a gente sempre fala que ama, né? Filho a gente ama sempre, mesmo ele fumando, fazendo tudo errado, mas fica mais difícil o relacionamento. A gente cria certos bloqueios. E imagina lá fora, um vizinho, um ser humano que incomoda, que faz alguma coisa, que chateia, aí a gente não consegue amar, a gente consegue amar aquele vizinho legal que empresta o café e o açúcar. Esse é muito legal, esse vizinho é maravilhoso, mas aquele que faz barulho, que tem um cachorro que late, a gente não consegue amar esse vizinho. E aí é que está o grande valor do amor, né? Esse amor que a gente ama, mesmo que a pessoa não agrade, mesmo que o coleguinha do trabalho, né, ele não seja tão legal e tão proativo assim, mas a gente ama esse coleguinha porque ele está no processo evolutivo dele. Então, eu queria só manifestar essa questão do amor que a gente não falou em nenhum momento, e e eu fiquei pensando em Libra, esse conhecimento com o outro, essa relação com o outro e consigo mesmo. Quando a gente se ama do jeito que a gente é,
do jeito que a gente está, a aparência, e a gente vai tentando melhorar. Quando a gente se ama, a gente reconhece isso que alguém falou aí de tentar melhorar cada vez mais o nosso comportamento, usar as nossas atitudes, porque a gente descobriu o amor por si mesmo. E aí fica muito mais fácil amar o outro, porque quando a gente compreende as nossas imperfeições e aquilo que a gente precisa mudar, e a gente se ama, tem autoestima, mesmo se não tiver muito arrumado, não tiver muito combinado, vai ser mais fácil a gente amar o outro. Aí é esse trabalho, né, de amor que é o que o universo solicita para nós todos os dias. Eu amo vocês, tá? Beijo, tchau. E aí, a Mônica abriu o microfone para falar, mano? Eu estava pensando, qual é a última palavra mesmo lá do texto? Ele fala que sempre precisa do quê? Reparo. Reparo. Obrigada. Sabe, né? Depois dos 50, as palavras fogem rápido. E aí eu fiquei pensando sobre a questão dessa ideia do reparo e da resiliência, porque para a gente conseguir aprender na vida precisa muito de resiliência, né? De você voltar a um estado. Só que você nunca volta para esse estado igual como você era antes, né? E é interessante nessa parte, nessa fala toda, que parece que tanto o contato com o mar, com as ondas, com o cais, com os outros barcos, gera sempre alguma coisa o contato gera alguma coisa. Um atrito. Um atrito, boa palavra, atrito, E o atrito transformador. Porque aí o atrito gera alguma consequência nos dois lugares, né? Naquele que. Não, neste e naquele, ou no cais, né? E aí há uma transformação, né? Então não vai ser nunca mais igual, mas tem um pouco daquela outra coisa, né? E aí isso é o conceito de relacionamento mesmo, né? São os relacionamentos, e a gente cresce nesses relacionamentos, a gente se desenvolve nesses relacionamentos, a gente se desenvolve nesses relacionamentos, inclusive com as situações da vida, né? Que geram esse atrito, geram alguma coisa, e isso. Mas se a gente entende isso como um crescimento, como um desenvolvimento, assim, a casquinha sai e tal, Como um recompõe, às vezes com uma estímulo. cicatrizinha. É um Oi? estímulo. É um estímulo. Sim, e é inevitável. Na verdade, é a vida, né? Só que você tem que estar disponível para isso. A outra alternativa disso é você estar numa gaiola, numa bolha, e aí você não cresce, você não se desenvolve, né? Você não se torna um pai de uma filha um pouco mais velha, né? Você fica lá com a filhinha de 5 anos. Precisou de algo, e precisou de uma questão simbólica. Olha que coisa louca, você só foi jogado na realidade. Você entendeu que os abalroamentos já estavam acontecendo, mas você precisou bater de verdade num carro para você se tocar? Mas esse abalroamento ele já estava acontecendo, e ele acontece. É que nesse caso foi em uma situação muito potente, né? Que é essa relação quase visceral de pai e filho, mas ele acontece todo dia, toda hora, né? E é muito interessante essa coisa. Eu fiquei pensando nisso, no que significa isso, né? E a aprendizagem maior que é você se tornar, então, resiliente, né? Para você conseguir passar pela vida, né? E não ficar com um machucado eterno, né? Você está com um machucado, já foi, já, aí você vai para o próximo contato, né? Também lembrei daqueles carrinhos de bate-bate, mas aí é outra coisa. Enfim.
Vamos ler o próximo. Vamos ler o próximo. 29. 29 não, 20, 29, o décimo que falou, né? 29. Alguém me ajuda? Uma de cada vez. Eu quero ler, pode? Pode. É o 29, né? Fase 209, Libra a 29 graus. O vasto e duradouro esforço da humanidade no sentido de alcançar um conhecimento transferível de geração a geração. Ideia básica: um profundo sentido de participação em e de compromisso com processos sociais que visam a trazer a todos os homens a verdade e uma vida mais ampla. O traço mais característico da natureza humana é a capacidade de ligar o tempo, como afirmou certa feita, esse nome eu não vou saber pronunciar. Isto é, de transferir para homens que ainda não nasceram as colheitas de suas experiências conscientes e de seus empreendimentos deliberados. Essa capacidade transcende muito as relações mútuas de caráter instintivo e biológico, pois se baseia na consciência, na escolha e no autossacrifício em favor dos futuros seres humanos. Ela repousa num profundo sentimento do valor da comunidade. Seu uso aumenta esse sentimento e, por fim, destrói a raiz da solidão. Esse símbolo de quarto estágio sugere a técnica que torna a vida verdadeiramente humana. Promover a integração de outros homens e mulheres no vasto processo de uma civilização viva equivale a levar às últimas consequências as implicações do estágio humano de evolução cósmica, um estágio caracterizado pela participação consciente. Muito bacana. Participação consciente. Está falando. Cadê? Ficou mudo? Desligou o seu microfone, Carla. Ah, foi exatamente o que você falou, Mônica. Eu acho que tem a ver. Enfim. Alguém ia falar mais alguma coisa? Não? Eu achei interessante que a Mônica trouxe essa possibilidade de ir transformando, né? Quer dizer, cada contato ir transformando, e isso constrói um sentido de uma época, né? Eu acho que ele está se referindo a isso também, porque o homem, a humanidade, ela cria sentidos que abarcam um determinado período, um determinado momento, né? Os historiadores, principalmente de um determinado tipo, eu não sei se tem historiadores por aqui, lembram muito disso, né? Então, a educação que a gente recebe, os valores, o modo de produção, o entendimento que nós temos de nós mesmos e dos outros, isso é um valor que faz o humano não se sentir tão pequeno, tão passageiro, tão dispensável, né? Ele constrói em função de uma coletividade e de uma humanidade, de uma presença que vai estar no futuro, né? Que vai florir no futuro. Então, eu acho isso curioso, porque, inclusive, esse é um dos problemas que eu acho que o momento atual vive muito. Não sei se vocês percebem assim.
a, a, a impressão de que o futuro é muito incerto, né? Isso que ele está, que esse grau 29 está nos lembrando, é que é essencial para a humanidade essa consciência de futuro. E no momento onde você tem dúvidas de que futuro será esse, algo muito sério está para acontecer. Ele não traz isso aí no grau, né? Mas nós, que estamos vivendo isso aqui agora, em 2024, temos essa sensação de insegurança, o que será o futuro dessa humanidade. E isso é essencial, né? Eu acho que Libra fala disso muito bem. Ela é um arquétipo que lembra isso ao ser humano, né? Mas eu acho que quando termina de novo, né, a última palavra, né, que ele fala de participação consciente, não é isso? É isso, Carla? É É, isso. É É isso isso mesmo. mesmo. então, e aí me parece contraditório, entendeu? Assim, não saber, achar que o futuro é imprevisível. Bom, todo futuro é imprevisível, ele sempre será imprevisível. A única certeza que a gente tem é o que está acontecendo no presente, né? O que a gente está fazendo agora. Mas eu acho que tem uma coisa que complementa, que é a ideia é que se todo mundo participasse conscientemente, a gente saberia qual é o futuro. Porque a gente só pensa que o futuro é tão imprevisível porque a gente não tem muita clareza do que é que a gente está fazendo, né? Existe uma parte que sempre vai ser imprevisível, mas tem uma parte que você pode ter previsibilidade, sim, se você souber o que você está fazendo. Mas para isso você tem que ter uma participação consciente. E aí a ideia é muito interessante como é colocado isso, porque se você olhar desde o grau 6 até esse grau 29, você tem uma ampliação do que ele está falando de participação consciente, né? Desde dessa parte mais próxima da vida, né? Então, assim, uma coisa do eu ali. Depois ele passa para um eu social, né? Que aí fala do cais. E agora ele fala do ser humano como um ser cósmico, que, inclusive, pode estar construindo o futuro das próximas gerações, né? Se a gente consegue semear mais consciência sobre isso, né, talvez a gente chegue mais próximo de um futuro que a gente mesmo está criando, né? Porque é um futuro que tem a ver com essas relações, com como é que elas são, é, como que elas podem fazer o ser humano se desenvolver, evoluir, né? Qual a relação dele com os outros seres e com a natureza, né? Eu acho que é um campo de relações, né? Está falando o tempo todo de relações em diversas dimensões, né? Até chegar nesse ponto cósmico aí, né? Que é isso, nós somos seres cósmicos, né? A gente está presente no cosmos desde o início de tudo e vamos estar presente até o final de tudo, né? E E agora, como dele é essa não participação podemos sair. consciente? Oi? E Oi, Miriam. dele não tem como sair, né? Não tem, não tem. E outra coisa, né? A gente tem consciência dessa participação nesse momento do cosmos que a gente tem agora. Quando a gente voltar, o que a gente teve antes a gente não sabe, o que vem pela frente a gente também não sabe, mas a gente estará aqui ainda, né? Então, assim, é essa questão de que não tem um fim, né? Ou se tem um fim, é um fim que a gente ainda, né, não enxerga. Então, a gente pode construir, a gente pode mudar. A gente tem muito mais poder do que a gente percebe, né? Qual é o poder? O poder é do bom, do belo e do verdadeiro, que são conceitos que estão dentro de Libra, né?
especialmente o belo, né? E é esse belo que ele é muito interessante. Quando você pensa na filosofia, que você tem as coisas absolutas e as coisas que são, como que é, relativas, né? O que é o belo absoluto e o que é o belo relativo, né? Se você pensar no que é belo para mim, talvez seja diferente do que é para uma aquariana, como é a Alba, ou como um sagitariano, que é o Rodrigo, ou como a Miriam, que eu acho que é. Ai, não me lembro se ela é canceriana ou pisciana. O que é a Miriam? Eu tenho ascendente, eu tenho tudo em peixes. Tá, é uma pisciana. Então, assim, né? Mas o conceito belo está na aprendizagem que a gente tem em Libra, né? E isso tem a ver com essa evolução aí, né? É muito, eu acho, é bem, bem Que é onde interessante. a gente aprendeu a discutir com o outro, que é o belo, Sim. E não aí é? você quer, e aí o belo seu. Mas existe um belo absoluto? A gente às vezes fala sobre como se existisse um belo absoluto, não É. é? E as, Aham. Mas nesse sentido, pensando nessa questão da evolução, e aí trazendo Saturno para cá, e nesse sentido de civilização, vai falar sobre a harmonia no sentido do respeito para com o outro. Então, o sim, respeito, ele vai trazer naturalmente a harmonia e a beleza, né? Então, quando a gente vive num lugar onde há respeito, as coisas funcionam, a rua é limpa, não tem lixo jogado, existe uma harmonia, existe uma beleza peculiar, que é essa questão dessa civilização que a gente precisa alcançar enquanto humanidade, né? Então, naturalmente, as guerras, elas são sinônimos do contrário disso, né? Então, é um querendo sobrepor o outro, né? Então, não tem o respeito. E é isso que a gente está engatinhando para conseguir. A duras penas, né? Mas é nesse sentido, né? Por isso que o lance do Saturno, pensando no macrocosmo, né? E a gente, enquanto indivíduo também, né? Buscando essa harmonia. E é que aqui eu acho que assim, por isso que ele fala de uma participação consciente, né? por causa da responsabilidade, né? Porque assim, também é muito. Porque às vezes é isso que você encontra mesmo. A pessoa está aqui, a gente está aqui conversando sobre isso e a gente entende que talvez a gente esteja em algum nível mais próximo dessa participação consciente, né? Mas até quanto, né? E até quanto você consegue desenvolver naquele meio que te circunda, né? Porque se a gente consegue, sabe o efeito de onda, ou essa ideia do, como que é não sei o que do bem, como que é essa rede do bem, né? Corrente do bem, né? Corrente do bem. Se a gente conseguisse fazer isso, né? Se a gente conseguisse, talvez isso sempre, vai se ampliar lá para, não sei, talvez precise de muito tempo para isso, mas se você consegue neste lugar que você está, né? Quantas vezes a gente joga as coisas no chão? Eu fico pensando nisso, assim, né? Quantas vezes você pega e põe na sua bolsa um papelzinho de bala para não ter que jogar no chão, que é uma coisa tão pequena, né? E quantas vezes seu filho estiver fazendo isso para que ele possa também fazer e tal, né? Então, Enfim. Fabi, É essa. interessante, ah, Pode falar, amiga. é interessante pensar em Saturno exaltado em Libra, né, depois dessa conversa aqui que a gente está tendo, porque se Saturno em Libra, ele está nos avisando, talvez seja esse o recado da exaltação, do Senhor dos Limites, né? Em Libra, é lembrar que nós podemos, sim, na relação com o outro, construir parâmetros harmônicos de convivência. É possível um diálogo. Eu acho que isso é uma, é uma possibilidade aberta ao humano, né? Que ele construa pontes de comunhão e de comunicação
entre diferenças e que isso possa gerar um diálogo que seja possível as pessoas interagirem e construir esse futuro, né? Essa insegurança, eu acho que nós vivemos agora sobre o futuro, é uma insegurança nossa, desse momento do homem da modernidade. Não sei se os homens anteriores, a não ser aqueles momentos, né, muito críticos, com pestes, né, com ali da Idade Média, ou das invasões bárbaras, né, aquelas coisas assim, mas eram coisas muito pontuais. Hoje nós vivemos esse momento de uma maneira muito aguda. Por isso que essa questão, esse grau aí, 29, essa consciência e esse arquétipo de Libra é um arquétipo que nós precisamos ouvir muito, refletir muito, né? Porque do micro ao macro, de como a gente está habitando a nossa casa, até como nós estamos votando em quem, agindo no ambiente da nossa comunidade, isso tem um reflexo no futuro, né? Então, não é mais uma brincadeira. Sim. Eu queria lembrar que no final do texto fala o homem e a mulher. Geralmente, que eu tenho observado, se refere, né, em homem ou na mulher, um gênero. E ali falou do homem e a mulher, pontuou os dois. Eu não lembro qual é o contexto da frase agora. Fixei a questão da referência de homem e mulher. E quando a Mônica estava falando essa questão do lixo, de que a gente. O minimalismo também, né? Eu tento seguir isso. Vou na farmácia comprar uma caixinha de remédio, aí coloca na sacolinha. Não, não precisa. De preferência, eu quero levar só a cartela, nem a caixinha. Porque para diminuir. Aqui, por exemplo, a gente vê muito lixo. E eu estava conversando com uma pessoa, né? Um amigo da Europa, que ele estava falando que o brasileiro ele produz muito lixo. A gente come muito, achei até engraçado isso, que ele falou que a gente come muito, que lá é 80 gramas de arroz e acho que 90 de legume, o brasileiro é 100 gramas de arroz e 120 de legume, e não come o que sobrou depois, aí joga fora. E falando dessa questão do lixo, a gente produz muito lixo e a gente nem tem consciência disso. Tá bom, obrigada. Em compensação, os europeus descartam o lixo deles lá aqui na América Latina e lá na África, né? Os europeus não podem muito falar sobre como nós estamos vivendo o nosso lixo, não. Não, mas assim, eu acho que você está certíssima, mas eu acho, o meu pensamento é que a gente aproveitar o que tem de bom. É igual assim, eu não vou menosprezar o coleguinha que fala uma coisa boa, colocando as coisas ruins que ele tem. Eu prefiro olhar a coisa boa que o coleguinha tem e deixar ruim. Então, eu estou citando o que tem de bom. Agora, que tem muita coisa ruim lá, eu sei. No mundo todo tem. A gente está vendo aí as guerras, né? Coisa que, pior do que isso, acho que não poderia existir. Guerra matando um ao outro, mas aquilo que a gente tem de bom. Então, nessa questão de diminuir também eu só abri para falar isso porque a Mônica comentou lá e aí eu pensei nessa questão da gente fazer uma avaliação da nossa postura, o que a gente pode contribuir para o mundo, é só isso. Você ia falar, Fabi? Ia, mas me perdi. Cara de sono? Não, não estou com sono, não. Estou prestando atenção. Na verdade, esse último trecho aí, concordo com o que todo mundo falou.
entendo e concordo com o que todo mundo falou, mas já foi assim, como está ali no grau 29, eu acho que até causa um pouco mais de conversa, de assunto, de polêmica, porque para mim já foi um gancho para o próximo encontro, sabe? Então, assim, como está finalizando ali o signo está no penúltimo grau ali de Libra, então, assim, já traz algumas questões que a gente já começa meio que fundir com o Escorpião, não sei Não, total. Já começa a trazer algumas questões mais densas, assim. né? Então, assim, em relação à mudança, uma mudança de mundo, uma mudança nossa aqui, a gente não vai ver essa mudança, né? E as futuras gerações talvez não vejam a mudança, porque a gente, partindo do lado espiritual, né? A gente está aqui para aprender, então talvez a gente não alcance essa mudança, porque aqui é um planetinha de aprendizado. E em relação ao futuro, sempre vai ser o futuro, né? A gente nunca vai chegar lá. Então, são reflexões. Hoje eu estou mais quieta e estou mais pensante. Também tô. E Meus aí, pensamentos intrusivos aqui. é isso. Aí só para tirar, só por curiosidade, assim, para finalizar, a Miriam falou sobre a questão do medo. Eu de vez em quando faço essas coisas, assim, eu vou para os retiros, vou para as tribos indígenas aí, conversar com os índios, até essas paradas, acho muito legal. E numa dessas tribos aí, e aí eu tentando traduzir para o indígena, né? A liderança lá, filosofando e falando sobre o sentimento do medo, né? O medo, e aí tentei explicar de várias formas o dialeto, o que que era o medo, 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 medo. E no final ele entendeu o que eu falei, ele falou assim, não, não existe isso. Isso é espírito ruim, isso é espírito ruim. Foi que no final eu achei que ele estava certo mesmo. Deve ser um espírito que a gente arrumou aí em algum lugar. Ah, o nativo não tinha isso mesmo, não. Enfim. Enfim, é um presente estar com vocês sempre. E a gente finaliza, né? Vamos finalizar. Signo de Libra. A gente tira foto, não? Vamos tirar foto? Consegue tirar foto? Pô, a gente vê se o povo tá acordado. A Cris deve estar dormindo, que não falou nada até agora. E ela dorme mesmo. A Aida tá lá na Europa, lá deve ser o quê? Agora é 9 horas, deve ser 2 horas da manhã, então tá dormindo também. Não, tô acordada. É 1 da manhã, tá 1 hora da manhã, mas eu tô aqui fazendo esforço só porque é Libra, né? Tem que escutar tudo. Gratidão, gratidão, tá? Deixa eu tirar a foto, abre aí. Ai, não, já tô na cama, gente. Ah, já tá na cama, então. Tô esperando mesmo. Obrigada, tá? Gratidão. Mas é isso. Obrigado por vocês estarem aí. Até semana que vem. Beijo, 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 beijo. Ótima semana. Tá, Beijo. Boa beijo, noite. gratidão, Boa boa noite. noite todo Até mundo. amanhã. Ô, Até Rodrigo, amanhã. estou esperando, Tchau. tá? Estou esperando o de ontem. Ah, eu vou preparar e vou mandar. Eu não separei, não. Mas foi legal. Foi também muito extenso também. Foi legal, não foi? Foi legal, achei Foi legal. bem legal. Foi bem Nossa, eu tô, né? Maria Gadu foi muito bom também, mas eu. Ai, gente, pessoa desagradável, deixou de Ai, ouvir gente, foi a gente ótimo. para ir ver Maria Gadu. Eu também lia, eu Desculpe, adoro a Maria Gadu. desculpe. Adoro ela. Até E um tempo amanhã. que Tchau, ela tchau. parou de fazer show, né? Oi? Teve um tempo que ela parou de fazer show, depois ela voltou. Ela falou ontem, ela deu uma parada, ela até falou alguma coisa, e agora ela está voltando aí, mas e assim, ela está parando, ela parou também muito de fazer os discos, né? Ah, eu E sou aí apaixonado pelas músicas dela. Eu adoro Maria Gadu, acho muito legal. e ontem foi muito bom. E você Tchau. tem replay, né, Rodrigo? A Hã? Gadu, né? O Rodrigo, desculpe, mas você grava, Maria Gadu não. Ah, eu tenho replay, verdade. Tchau, Tá tchau. bom. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Boa Célia. noite. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. gratidão. Beijo, beijo, beijo.